2 Coríntios, capítulo 11, verso de número 2. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vós apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Antes de mais nada, ou antes de tudo, eu queria dizer para a igreja que o apóstolo Paulo, um dos maiores apóstolos da Bíblia Sagrada, que, resumindo um pouco aqui do que o apóstolo Paulo pregava e ensinava, o apóstolo Paulo, ele praticamente resumiu o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo em todas as coisas, no sofrimento, na perseverança, na fé, na santidade. Apóstolo Paulo sempre se preocupou com a igreja, sempre se preocupou em ensinar. Apóstolo Paulo sempre se preocupou com a maneira de viver do povo, das igrejas. O apóstolo Paulo sempre se preocupou em querer conduzir ao povo verdadeiramente ao verdadeiro evangelho e, consequentemente, à salvação. Então, queridos, nós podemos, na verdade, se alegrar profundamente com o que sempre Paulo pregou. E aqui, em uma belíssima ocasião, o apóstolo Paulo, ele fala que nós devemos se preparar como uma noiva pura se prepara para o marido, para o esposo, para o dia do casamento. E é assim que nós precisamos fazer no dia de hoje. Porque se os apóstolos esperavam Jesus, uma certeza absoluta, naquela época, você imagine hoje. Você imagine que os tempos têm ficado cada vez mais estreitos. A situação tem se complicado cada dia mais. Se você vê, irmãos, e não queira, em hipótese nenhuma, precisar de um hospital. Se você for num hospital e precisar de uma cirurgia, você vai ficar meses na fila de espera. Se você precisar de uma autoridade policial, você vê que também é muito complicado. Em muita situação, a gente vê que hoje ninguém sabe mais para quem a gente recorrer aqui nesse mundo, a não ser somente para Deus. E colocar a nossa esperança e a nossa fé na vinda de Jesus. Porque, irmãos, há muitas adversidades na nossa vida, no cotidiano e no dia a dia que vivemos. Por isso que o apóstolo Paulo sempre se preocupou, assim como Jesus também, já lá no começo da sua caminhada, lá no começo, Jesus lá em Mateus 7, 13, Jesus já dizia e falava: andai pela porta estreita, porque a porta estreita é quem nos conduz à salvação. Jesus já nos alertava que nós devíamos se conformar e procurar andar pela porta estreita. Ter essa consciência e se conformar e se contentar em andar pela porta estreita. O que é isso, irmão? Andar pela porta estreita, o que é? Andar pelo caminho estreito, irmão, é suportar, é conviver com os problemas do dia a dia, a situação em que qual nós vivemos. Todos nós temos problemas, todos nós passamos por lutas na nossa vida. Eu tenho certeza absoluta que, mesmo com poucas pessoas aqui, essas poucas pessoas, se eu fosse perguntar de uma por uma de vocês, começando aqui por mim, pelo pastor Jardel, pelos demais irmãos, todos nós temos uma grande luta na nossa vida. E o que é que nós podemos resumir nessas lutas que nós temos? Isso é o que Jesus nos ensinou, a caminhar pelo caminho estreito, que é a qual é as lutas que nós passamos no dia a dia. E o apóstolo Paulo sempre se preocupou, assim como Jesus também dizia, que nós devemos lutar, que nós devemos porfiar. A palavra de Deus diz em Apocalipse 3 e 20, ou é 21, 22, que diz que aqueles que lutarem até o fim, ele vai conceder que vai se assentar com ele lá no trono, lá onde ele está. Então, irmãos, precisamos lutar. A nossa luta
é ferrenho, a nossa luta é algo muito sério. Em muitas ocasiões na nossa vida, lá no colégio, no trabalho, em casa, sempre tem uma luta. A esposa com o marido com a esposa, o pai com o filho com o pai. Lá no trabalho, aonde você vai, sempre há uma luta, algo que realmente tem trazido para você algumas angústias, algumas perseguições e muitas coisas, né? Para o homem, o próprio apóstolo Paulo, ele fala sobre as tentações que a qual também ele passou. Ele era um homem, ele era um ser humano. E quem somos nós também para não passar por essas tentações? Também pelas concupiscências. Nós somos humanos e nós temos visto muitas coisas ao alcance dos nossos olhos, que também pode ser algo que venha querer nos tirar da presença de Deus e nos roubar da presença do Senhor. Como o diácono Gilmar falava aí, que há muito tempo nós não vamos mais a uma praia, nós não temos mais prazer nessas coisas. Por quê, irmãos? A Bíblia diz que a luz não se une com as trevas. Se eu vou para a praia hoje, se você, um homem de Deus, uma mulher de Deus, tem buscado a Deus, teme a Deus e quer se santificar, jamais você vai ter prazer de ir numa praia e ver uma mulher formosa, bonita. Nós somos homens, as mulheres também, por que não? A mulher pode ver um homem formoso, um homem bem feito de corpo, e também pode ali, de repente, o diabo querer colocar desejo ali, o desejo da carne a qual nós falamos muito. Tudo isso são lutas que nós travamos no cotidiano das nossas vidas. E aqui, irmãos, ainda em 2 Coríntios 11:3, apóstolo Paulo fala aos coríntios: mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com as suas astúcias, assim também seja de alguns, uma sorte, corrompidos os vossos sentidos, e se aparte da simplicidade que há em Cristo. Ou seja, se nós não tiver o cuidado, irmãos, se nós não estiver vigiando, como foi lido aqui, segundo a palavra de Deus, a qual o diácono Gilmar mencionou aqui, se nós não estiver vigiando, nós possamos cair em uma dessas ciladas e astúcia do inimigo, do diabo. Então, amados, nós podemos ver aqui claramente que nós somos totalmente vulneráveis. Nós não somos perfeitos. Nós possamos ver o quanto nós somos fracos. Isso é, se nós não tiver cuidado com a nossa vida, em todas as coisas. Precisamos ter cuidado em tudo na nossa vida, porque há uma luta. É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz aqui no verso de número 3, ele teme, há uma preocupação, o apóstolo Paulo, que alguma pessoa, que algum crente, que algum homem de Deus, uma mulher de Deus possa corromper o seu sentido, seu sentimento, por alguma coisa. De repente, irmãos, nós possamos estar aqui e possamos, o diabo pode querer colocar na minha mente e diz: mas por que eu, um homem de Deus, por que você, uma mulher de Deus, tem buscado a Deus e as coisas não têm dado certo? Eu quero dizer uma coisa para você, irmão: Deus é um Deus de justiça, e Deus é um Deus de todo poder. É por isso que nós devemos confiar no Senhor e esperar em Deus. A Bíblia diz que nós devemos esperar nele. Agora, o que acontece é que muitas pessoas têm colocado algumas preferências, têm esperado outras coisas, têm esperado coisas que muitas vezes não está de acordo com a vontade de Deus, porque a palavra do Senhor diz que tudo aquilo que nós pedir, se estiver de acordo com a vontade dele, ele vos fará. Então há muitas coisas que nós queremos de Deus, queremos nessa vida, mas Deus sabe que não vai fazer bem para nós. Mas Deus sabe também que há coisas que nós pedimos a ele, que está de acordo com a vontade dele, porém, isso também vem acontecer no tempo de Deus. Amém?
E nós, em muitas ocasiões da nossa vida, nós sofremos algumas angústias. Passamos por muitas angústias, várias angústias. Tentações, perseguições. E será que o apóstolo Paulo não tem passado por isso? Não passou por isso? Então, queridos, precisamos ver que há uma preocupação desde Jesus até Apocalipse, que fala que nós devemos ter o máximo de cuidado. Podemos também ter o cuidado, devemos ter o cuidado com os falsos profetas, que a qual o apóstolo Paulo se preocupava muito. Aqueles que têm distorcido a palavra de Deus, têm adulterado a palavra de Deus, palavras que vêm massagear o coração, palavras que vêm lhe dar esperança, mas nas coisas terrenas, não nas coisas que vêm do alto, que vêm de Deus, que a salvação, a maior riqueza do homem, sabemos que é a salvação. Porém, a Bíblia diz que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, quando nós buscamos a Deus, primeiramente, as coisas necessárias Deus nos concederá, se a qual nós confiar no Senhor Jesus. Amados, eu queria pedir também a você que abrissem suas Bíblias lá em Hebreus, lá mais na frente, Hebreus 10 e 37, porque a Bíblia diz que nós que confiamos no Senhor Jesus, andamos pela confiança em Deus, mesmo por meio de muitas lutas, mas a nossa fé está em Deus. E a Bíblia diz que aquele que confia nele, com certeza vai alcançar as beneficências que vêm de Deus. Amém? Aqui em Hebreus 10, 37, a palavra do Senhor diz assim, Hebreus 10, 37, diz assim: porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá. Quem? Jesus. E não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, olha só, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ou seja, se nós recuar dessa caminhada, Deus não vai ter prazer em mim e nem vai ter em você. Se nós retroceder da caminhada em alguma coisa, se nós vacilar em alguma coisa na caminhada, Deus não vai ter prazer. E quê? Nós estamos buscando o quê? A salvação. Estamos buscando o quê? A Cristo Jesus. Estamos buscando o quê? Santidade. E o que é que nós possamos ver nesse texto? Que em vez de nós recuar, devemos prosseguir. Se eu ler a Bíblia 3 vezes por dia, eu vou ler 4 vezes. Se eu orava 2, 3 vezes, vou orar 4, 5 vezes. É isso que nós possamos entender do texto, porque nós não devemos retroceder. Verso de número 38, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ou seja, se nós recuar, Deus não vai ter prazer em nós. Ou seja, em vez de nós recuar, em vez de nós orar 2 vezes, 3 vezes, 4, 5 vezes, ler a Bíblia, ir para a igreja, fazer a obra de Deus. Ou seja, nós possamos entender nesse versículo da Bíblia que quanto mais nós fazer, mais Deus vai ter prazer na nossa vida. Amém, queridos? Quanto mais nós se esforçar para fazer, mais Deus vai ter prazer em nós. Deus vai ter alegria, Deus vai ver que nós estamos buscando, Deus vai ver que nós estamos lutando, Deus vai ver que nós estamos procurando servir a Ele, buscar a Ele. E Deus vai se alegrar, porque se nós recuar, Deus não vai ter prazer nas nossas vidas. Verso de número 39, ele diz aqui, o apóstolo Paulo diz aqui: nós, porém, não somos daqueles que retirem para a perdição. Se nós não somos daqueles que têm procurado a pecar. Ele diz: nós, porém, não somos daqueles que retirem para a perdição, mas daqueles que crê para a conservação
da alma, ou seja, nós somos daqueles que temos buscado a Deus, temos firmado a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Porque quando ele diz que o justo viverá da fé, irmãos, é quando nós verdadeiramente procuramos e depositamos a nossa fé em Deus. Eu não sei que tipo de luta você tem passado, eu não sei, você não sabe que tipo de lutas eu tenho passado, mas Deus sabe. Mas quando você procura colocar diante de Deus e confiar em Deus e esperar no Senhor, que as suas lutas um dia vai passar, com certeza vai passar, porque a Bíblia diz que quando nós chegar lá no trono de glória, lá no céu, onde nós vamos morar com Ele, Ele diz que nós vamos receber um corpo glorificado. Lá Ele vai enxugar todas as nossas lágrimas. Ou seja, você pode ter um corpo cheio de dor, você pode ter muitos problemas na sua vida, você pode estar passando aí por uma dificuldade a qual eu não sei, mas a Bíblia diz claramente, irmãos, eu posso estar aqui todo cheio de dor, mas o nosso Deus, Ele promete para nós que nós vamos receber um corpo glorificado. Eu me lembro quando eu estava prestes à minha cirurgia, o fisioterapeuta, eu conversava com curiosidade, querendo saber algumas coisas, o fisioterapeuta disse, olha, aí no mínimo o médico vai colocar uns ferrinhos aí na sua coluna, para poder sustentar, porque eu fraturei 2 vértebras da minha coluna, quando eu sofri o acidente, e ele disse, e esses ferrinhos só vai lhe deixar quando você morrer. E aí eu meditando nisso, eu lembrei, a minha coluna, esses ferrinhos vai ficar, mas Deus vai me dar um corpo glorificado, um corpo que não cansa. Você imagina, irmãos, o que Deus vai fazer nas nossas vidas? Deus vai nos dar um corpo glorificado, que não cansa, que não vai ter fadiga, irmãos. Irmãos, e será que vale a pena, irmãos, nós se apegar a algumas coisas aqui dessa vida, dessa terra, a qual Deus tem coisas gloriosas, grandiosas, incomparáveis, para nos dar, e isso totalmente de graça. Enquanto o homem tem corrido atrás de dinheiro, de fama, o homem tem corrido atrás de muitas coisas aqui nessa vida, e tem esquecido de guardar, de preservar o que é mais importante, a sua alma, a sua vida espiritual para com Deus, aonde lá Ele vai lhe conceder que você vá se assentar com Ele num trono de glória. Você vai andar em ruas de ouro, vai receber um corpo glorificado que não cansa, que não tem fadiga, que não tem dor. Lá a Bíblia diz que não vai haver enterro, enfim, irmão. Nós vamos, isso é um grande privilégio. E quem é que não quer fazer parte desse privilégio? É por isso, irmãos, que nós temos procurado a zelar, mesmo com muita dificuldade, muitas lutas. Eu imagino aí, nós que não sofremos tanto, porque quando se vence o aluguel do templo, quem se preocupa é o pastor Jardel. E muitas das coisas, eu às vezes eu fico imaginando, meu Deus, será que eu teria pelo menos a metade da capacidade? Não estou falando isso aqui para exaltar o pastor Jardel, mas a Deus que tem dado a ele essa força, graças a Deus. Mas o que é que nós podemos ver também? Que nós precisamos se mobilizar para fazer a nossa parte, irmãos. Cada um de nós, todos nós. E eu imagino aí a luta dele em muitas das coisas, se preocupar em preparar folhetos, preparar a palavra, fazer programa de rádio, pagar um aluguel ali, pagar um aluguel acolá, receber ligação de um, de outro, e muitas coisas. Mas a Bíblia diz que o justo vive da fé, irmãos. E nós temos muitas vezes, irmãos, sofrido as consequências. Nós temos sofrido por amor a Jesus Cristo, ao nosso Senhor. E é como o apóstolo Paulo diz aqui, o autor de Hebreus, fala que nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Nós imaginamos que muitos homens de Deus por aí. Uma vez eu vi um ex-pastor de uma determinada igreja, que a qual eu não gosto de citar nome. Ele falou que passou 30 anos lá,
E ele diz que quando ele começou, eles lá pregavam a palavra de Deus, eles ensinavam a palavra de Deus, eles lá falavam do reino de Deus, eles pregavam arrependimento, e hoje não pregam mais. É por isso que ele disse que saiu de lá. Esse pastor, eu vi ele falando no YouTube, ele gravou uma mensagem falando sobre isso. Ou seja, vendo aí um exemplo de muitos homens de Deus que têm seguido, conhecem a palavra de Deus, porque se eles não conhecessem, eles não teriam começado pregando o reino de Deus, falando de arrependimento, falando da salvação, falando que nós devemos se santificar, falando que nós devemos deixar o pecado, e hoje estão pregando totalmente o contrário. Eles pregavam que nós deveríamos buscar o reino de Deus, eles pregavam que nós não deveríamos juntar tesouro aqui na terra, mas hoje estão fazendo diferente. Eles estão chamando, venha para cá buscar a sua bênção, a sua vitória, venha para cá porque Deus vai mudar a sua vida. Ele não diz assim, venha para cá ouvir a palavra de salvação para que Deus possa transformar a sua vida, venha para cá que você vai mudar a sua vida, mas financeiramente, não é espiritualmente. Nós precisamos mudar, irmãos, é a nossa vida espiritual. Nós precisamos se preparar, como o apóstolo Paulo falou, lá em 2 Coríntios, quando ele diz que nós devemos estar preparados como uma noiva. Você imagine aí, uma mulher quando ela está se preparando, o sonho de toda jovem, de toda mulher, todo mundo sabe, é um dia casar, ter um lar, um esposo, um bom marido. Toda mulher pensa assim, e o apóstolo Paulo diz ali que nós devemos estar preparados. O apóstolo Paulo está fazendo ali uma comparação de uma mulher que se prepara para o dia do casamento. Você sabe que a mulher, muitas mulheres, quando tem condição, e aquelas mais vaidosas, elas se passam meses se preparando para o dia do casamento, e no dia do casamento passa o dia inteiro se preparando, fazendo cabelo, fazendo unha, e muitas coisas, para esse dia tão importante na vida dela. E nós, todos nós, o apóstolo Paulo diz que nós devemos se preparar como uma noiva. Ele está fazendo uma comparação, embora a comparação não seja nem um texto, nem meu texto, de que nós devemos se preparar para a vinda de Jesus, devemos se preparar para a vinda do Senhor. Então, amados, nós veremos aqui que se nós fosse retroceder, se nós fôssemos daqueles que retrocedem, aqueles que não aguentam a caminhada, não aguentam andar pelo caminho estreito, acaba recuando, acaba fazendo coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus, acaba desistindo do foco verdadeiro, acaba desistindo do que Deus mandou fazer, do que Jesus mandou fazer. Receber de graça e dar de graça, como nós temos procurado fazer isso com muita dificuldade, irmão, muita luta. Nós preparamos uma cruzada como essa de ontem com dificuldade, mas Deus tem nos abençoado, Deus tem nos ajudado. É por isso que a Bíblia diz que o justo vive da fé. Muitas vezes o aluguel aqui, chega o dia de pagar, está faltando R$1.000, R$500, 700, 800 reais. E aí o que é que acontece, irmãos? Nós poderíamos fazer, rapaz, nós não aguentamos mais sofrer tanto assim, dificuldades, os projetos que nós temos desejo de colocar, nós não aguentamos mais todos os meses a mesma coisa, o mesmo sofrimento, a mesma angústia. Chega o dia de pagar aluguel, não tem aluguel, aí nós vamos fazer o quê? Aí o diabo pode querer colocar na nossa mente, rapaz, para com isso, para de pregar que o dízimo não é obrigatório, retrocede disso aí, para de dizer para o povo que o dízimo é obrigatório. E aí, irmão, nós vamos esconder a palavra de Deus? Se o próprio Deus, ele diz na sua palavra, pelo Espírito Santo, que o justo vive da fé, e nunca Deus nos deixou desamparados, sempre Deus nos dá uma escapatória, Deus sempre tem providenciado, com dificuldade, com lutas, com angústia, mas Deus tem sempre nos ajudado. Mas nós não vamos jamais chegar aqui para a igreja e dizer que se você não der seu dízimo, você vai para o inferno, como uma vez uma irmã disse isso para mim, numa igreja que a qual também não convém eu falar, que a maioria falam isso, diz que se não der o dízimo é condenado.
Mas Jesus, ele fala o contrário, que nós devemos dar, mas dar por amor, porque nós amamos. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Se eu der alguma coisa para alguém que eu não esteja dando por amor, eu não estou fazendo nada. Vai servir para ela? Vai. Mas diante de Deus, Deus vê que eu estou dando, mas não porque eu amo, não porque eu tenho prazer de dar. Mas se eu dou alguma coisa por amor, tanto vai servir aqui, como vai servir diante de Deus. Tanto vai servir para a obra de Deus, como vai servir diante de Deus. Porque eu dou por amor. Então a Bíblia diz que, ensina que nós devemos dar, não porque eu estou temendo ir para o inferno, não que o diabo venha tocar nas minhas finanças, venha tocar no meu salário, venha tocar na minha vida, porque nós sabemos que independente de ser crente ou não, a nossa luta é essa. Você vê um exemplo de Paulo. Paulo sofreu. O pastor cansa de pregar, e a Bíblia está falando lá em Coríntios, que o apóstolo Paulo sofreu. O que sofreu, Jesus sofreu. E aí, irmãos, nós não queremos também sofrer as consequências, a qual a Bíblia, ela relata. Possamos ver, lá, você pode abrir sua Bíblia ainda aí, em Coríntios 6 e 19. Coríntios 6, 19. Coríntios 6, 19. 1 Coríntios. 1 Coríntios 6, 19. Então, queridos, nós possamos ver que, na verdade, nós precisamos lutar. Aliás, irmãos, perdoe, eu queria pedir à igreja que abrissem suas Bíblias, antes de Coríntios, em Romanos. Queria pedir à igreja que abrisse suas Bíblias lá em Romanos, capítulo 8, verso de número 31. Antes de Coríntios 6, 19, queria pedir à igreja que abrisse suas Bíblias em Romanos, aos Romanos 8, 31. Amém? Glória a Deus. Romanos 8, 31, a palavra do Senhor diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nós não daremos também com ele todas essas coisas? Amém, querido? Você vê que o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo de Deus, ele fala uma coisa aqui muito interessante. O que nós possamos dizer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se a nossa fé está firmada no Senhor, em quem nós devemos se preocupar? Se a nossa fé está no Senhor Jesus, por que eu vou me preocupar? Se é Deus quem nos concede todas as coisas. Se eu estou passando por uma luta, amém. Está de acordo com a vontade de Deus. Se está tudo bem, amém. Mas o importante é que nós devemos estar hábito, pronto, para o que deve vier, ou para todas as coisas na nossa vida. Porque ele diz que se Deus entregou o próprio Filho dele para dar sua vida por nós, e por que nós também não sofremos também as consequências? Por que nós também não devemos colocar a nossa fé em também passar por dificuldades e lutas por amor à palavra de Deus? Por que nós também não devemos se alegrar? Porque a Bíblia diz que nós devemos se alegrar nas tribulações. Aqui mesmo em Romanos 5, a palavra do Senhor diz que nós devemos se alegrar. A palavra do Senhor diz lá em Mateus que nós devemos se alegrar com as perseguições, com as lutas. Jesus poderia dizer que nós devíamos se alegrar na bonança, nas coisas boas. Isso é óbvio, isso é natural. Mas quando ele diz que nós devemos permanecer no caminho estreito, nós devemos também
ter a paciência em andar no caminho estreito, porque a vida, ela oscila. Uma hora está tudo bem, uma hora está tudo difícil. Uma hora as coisas estão às mil maravilhas, uma hora as coisas parece que o mundo, as coisas não está dando tudo errado. Achamos que não há mais jeito. Às vezes a mãe pode imaginar, meu filho não tem mais jeito. O pai pode imaginar, a esposa pode achar que não tem mais jeito para o esposo, e vice-versa. O filho para a mãe com o filho. Então, amados, precisamos confiar no Senhor Jesus. Amém? No verso de número 33 diz assim: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem os justifica é Ele. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica, é Deus quem nos justifica. É Deus que vai nos justificar, é Deus quem vai decidir. E quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, Senhor, faça-se a tua vontade, faça da forma como for melhor. Mas eu quero permanecer na tua presença, independente de qualquer situação. Eu não sou daqueles que retrocedem, eu não quero ser daqueles que recuam, independente de qualquer situação. É Deus quem nos justifica. A justificação vem de Deus e precisamos confiar no Senhor para que nós possamos ser justificados por Ele. Verso de número 34: quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, a qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, irmãos, Deus é um Deus de justiça, Deus é um Deus de amor, Ele sabe. E às vezes nós ficamos preocupados, nós ficamos se questionando: será que Deus não me ouve? Será que Deus não me vê? Por que eu estou passando isso? Por que acontece isso comigo? Irmãos, ultimamente, pastor Jardel e alguns demais irmãos sabem do que eu passei, irmãos. E mesmo antes, outras coisas e muitas coisas, a qual eu relatei já no começo. Nós somos tentados, nós somos perseguidos em todas as formas na nossa vida. Mas veremos aqui que se nós colocar a nossa fé em Jesus, se nós colocar a nossa confiança em Jesus, nós venceremos todos e todas as lutas que possam vir e que esteja acontecendo na nossa vida. Amém? Porque ele diz: quem os condenará? Ou seja, quem vai lhe apontar? Irmãos, a Bíblia diz que nós fomos comprados pelo precioso sangue. A Bíblia diz lá em João que nós somos justificados quando nós se arrependemos do nosso pecado. Deus ali, Ele nos perdoa. A Bíblia diz lá em João, 1 João, que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Mas isso quando nós se arrependemos do pecado. A irmã Ângela citou aqui um texto muito maravilhoso, terça-feira, quando falava da vida, se não me engano, de Daniel, que ele foi para uma guerra, e ali ele perdeu a guerra, porque havia pecado no meio do povo. Josué. E ali ele perdeu a guerra. Mas por que ele perdeu a guerra? Porque tinha pessoas no meio ali que estavam em pecado, estavam fazendo tudo ao contrário, não estavam fazendo do jeito que Deus tinha mandado fazer. Ou seja, eles ali de alguma forma tinha Deus com eles, mas se eles não estivessem retrocedendo e fazendo as coisas ao contrário do que Deus mandou, e nós vamos fazer? Nós não devemos fazer, porque a Bíblia diz que nós precisamos ser daqueles que não retrocedem, não desistem, porque se desistir, Deus não vai ter prazer em nós. Amém, queridos? Então, amados, ele diz que quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu antes, que ressuscitou dentre os mortos,
a qual está à direita de Deus e também intercede por nós. É Deus quem nos justifica. Isso vai depender só de nós. Vai depender da forma como nós estamos conduzindo a nossa vida. Vai depender da forma como eu estou vivendo. Eu canso de dizer, e sempre eu digo, e nunca vou parar de falar. A Bíblia diz lá em Isaías que o pecado separa o homem de Deus. Amém? Verso de número 35, a palavra do Senhor diz: quem nos separar do amor de Cristo? A tribulação? Ou seja, quem nos separar do amor de Cristo? Ou seja, o que vai lhe separar do amor de Deus? Eu vou citar algumas situações aqui que muitos de nós temos passado, temos vivido na nossa vida. Por isso que Jesus Cristo se preocupou. Jesus manda que nós venha porfiar, que nós venha andar pelo caminho estreito. O apóstolo Paulo fala isso, que nós devemos lutar, que nós devemos se conformar com toda situação, nos momentos bons, nos momentos difíceis. O apóstolo Paulo diz que nós devemos se santificar. O apóstolo Paulo diz que nós devemos ter um cuidado. O apóstolo Paulo sempre se preocupou. O apóstolo Paulo simplesmente ele deu seguimento no que Jesus mandou nós fazer. O apóstolo Paulo sempre, em suas cartas, ele tem se preocupado. E aqui, irmãos, Deus, pela sua palavra, ele faz uma pergunta: quem nos separar do amor de Cristo? Quem vai nos separar do amor do Senhor? Quem? A tribulação? Será que nós somos atribulados? Claro que nós somos. Em alguma forma somos atribulados. Às vezes nós não conseguimos dormir. Eu não sei, mas há pessoas aqui no nosso meio, a qual eu posso me colocar no meio delas. Tem noite que nós não dormimos, preocupado por alguma coisa, por um filho, por alguma coisa na nossa vida. Muitas vezes nós perdemos até o sono. Então, ele nos pergunta: o que nos separa do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Então, querido, nós vemos que há um texto na Bíblia, que a palavra do Senhor diz, lá em Coríntios, que o apóstolo Paulo, ele sofreu muitas coisas. O apóstolo Paulo sofreu nudez, sofreu fome. O apóstolo Paulo apanhou. O apóstolo Paulo foi perseguido. O apóstolo Paulo, ele se encontrava numa cidade que, para sair de lá, ele teve que sair às escondidas. Por que isso, irmão? Porque ele pregava a palavra de Deus. E com nós não pode ser diferente, irmãos. Eu imagino, irmãos, que nós somos muitas vezes, na maioria dos cristãos, dos pastores, pregadores, talvez nos fale que nós somos loucos, fala muitas coisas da gente quando eles veem a gente com essas blusas que diz que o dízimo é obrigatório. Eu me lembrei agora, pastor, de um pastor, a qual eu não gosto de citar nome. Ele disse para mim, e ele falou que quando ele soube que o pastor Jardel pregava que Deus diz que o dízimo não é obrigatório, ele disse que daqui a pouco os irmãos estão lá na igreja pedindo dinheiro, pastor. Isso é uma ironia, ele ironizando. Mas, irmão, nós vemos que, infelizmente, o homem, de alguma forma, ele tem tentado esconder a palavra de Deus. Mas hoje, pelo Espírito Santo de Deus, e pela sua misericórdia e pela bondade do Senhor, Deus tem abrido nossos olhos. Amém? Mas sabemos que há muitos que estão retrocedendo. Há muitos que têm pregado a palavra de Deus, mas tem mistura, tem o fermento, como a palavra do Senhor diz em Coríntios, tem colocado fermento na palavra do Senhor. A Bíblia diz também lá em Mateus, se não me engano, 23, que os falsos profetas, eles têm colocado fardos pesados sobre os ombros das pessoas, dos cristãos. O que é isso? Eles têm colocado que quanto mais nós damos, mais nós vamos receber. Eles têm colocado que é uma obrigação dar o dízimo, mas eles não deveriam. Eles deveriam falar que nós devemos dar por amor, não devemos dar porque a salvação não se compra com 10%.
Jesus não vai vender, não vai comprar sua salvação com 10%. Jesus não é menino. Jesus jamais, ele vai querer, irmãos, que você pague 10% por mês, como alguém que paga um plano funerário para quando falecer, ter um caixão, ter uma urna, para que venha lhe colocar dentro de uma urna. Porque a salvação ele lhe dá de graça. Mas se você procurar obedecer ele em todas as coisas. Ai, nós não vamos retroceder porque nós não vamos pregar que o dízimo é obrigatório. Nós não vamos retroceder. Mas, por quê, irmãos? Porque nós tememos a Deus, preferimos sofrer, preferimos passar por angústia, mas jamais nós vamos retroceder. Por quê, irmãos? Um texto muito interessante, que se encontra aqui em Romanos, você pode, aliás, em Hebreus, esse texto, irmãos, eu acho ele algo extraordinário. Quando Deus colocou no coração de Moisés que ele tinha que sofrer, ele preferiu sofrer, porque Moisés ele era filho da filha de Faraó, ou seja, Moisés, ele era herdeiro da herança de Faraó, e Faraó era um rei, Faraó era um governador, e a Bíblia diz aqui, em Hebreus 11 e 24, que diz assim: pela fé Moisés, sendo já grande, ou seja, consciente, adulto, do que estava fazendo, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, e escolheu antes ser maltratado, ou seja, sofrer com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, ou seja, o gozo das regalias que ele tinha. Você vê, irmãos, que Moisés, ele tinha a convicção e a certeza do que era mais precioso para ele, a vida eterna, a salvação. E a Bíblia diz aqui claramente que ele preferiu sofrer do que ter o gozo de toda a riqueza. Ele preferiu andar com o povo de Deus, ele preferiu fazer a vontade de Deus, de que ser ali um dos príncipes, né, naquele reino do Faraó. Então, amados, veremos que muitos têm retrocedido, porque não querem sofrer as consequências, não querem fazer parte do sofrimento de Jesus Cristo. E aqui, continuando, irmãos, ele diz, verso 36, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelha para o matador, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedor por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, irmãos, o que é que tem tentado querer lhe separar da presença de Deus? O que é, irmãos? Será que a dificuldade, irmãos? Será que a perseguição? Será que o diabo não tem colocado na sua mente que não vale a pena você continuar lutando? Será que o diabo não tem tentado colocar na sua mente que Deus não lhe vê, que Deus não tem lhe escutado? Será que o tentador, o diabo, o nosso adversário, não tem tentado colocar na sua mente que Deus não existe? Será que alguma dessas coisas, irmãos, não tem tentado nos querer tirar da presença de Deus? Mas ele diz aqui no verso 37, já resumindo, irmãos, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedor por aquele que nos amou. Ou seja, a nossa vitória, a nossa esperança está no Senhor Jesus. A nossa confiança está nele. A nossa esperança está em Deus. Por isso que
Apóstolo Paulo sempre ele diz que nós devemos continuar, devemos nos santificar, devemos procurar confiar no Senhor no dia a dia da nossa vida, porque a nossa esperança está no Senhor. Aqui, para resumir, amados, aqui em Salmo 18 e 30, aqui a palavra do Senhor nos deixa um conforto para aqueles que acreditam em Deus, para aqueles que confiam no Senhor. Em Salmo aqui 18, 30 diz assim: o caminho de Deus é perfeito, ou seja, as coisas de Deus são perfeitas, são autênticas. A palavra do Senhor é provada, ou seja, é real, ela é verdadeira, ela é pura, ela é fiel. É um escudo para todos que nela confiam. Louvado seja Deus. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rocha, senão o nosso Deus? Deus é que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Ou seja, meus amados, é Deus que tem nos sustentado. Se nós realmente colocar a nossa fé, a nossa confiança em Deus, verdadeiramente, irmãos, nós venceremos todos os problemas na nossa vida. Embora para nós achamos que é difícil, mas é verdade, irmão. Quem somos nós? Nós temos parentes que pregamos para eles, falando de Jesus para eles, e parece que quanto mais a gente prega, mais ele se distancia. E às vezes nós queremos ficar triste, mas não devemos ficar triste, porque Deus é um Deus de justiça. Você vê que os próprios filhos, às vezes nós falamos de Jesus, tem hora que a gente prefere ficar calado, porque quanto mais a gente fala, mais eles ficam revoltados, eles se afastam. Parece que quanto mais a gente fala de Jesus para eles, mais eles ficam revoltados. Mas eu não posso de forma nenhuma desistir, já que eles não querem ouvir, vou orar por ele e confiar no Senhor. E às vezes, irmão, nós achamos que a nossa luta, ela é em vão. Achamos que nós devemos acabar desistindo, retroceder, deixar para lá, como diz o nosso linguajar. Mas não é assim que nós devemos fazer. Devemos permanecer lutando. Se você ora 2 vezes, como eu relatei no começo, ore 3, 4 vezes. Amém, irmãos? Se você está indo para a igreja uma vez, vá mais do que 1, 2, 3 vezes, todos os cultos. Buscar a Deus, buscar a presença de Deus, porque nós sabemos, irmãos, que a nossa vitória, aquilo que está de acordo com a vontade dele, está nas mãos dele. E um dia, irmãos, eu tenho certeza, confiando no Senhor, se nós confiar, depositar a nossa confiança no Senhor, um dia nós veremos a glória de Deus, veremos o que Deus pode fazer. E precisamos ter essa fé, irmãos. O que nos deixa triste, irmãos, é que a nossa fé é pouca demais. Possamos até em determinada ocasião se achar totalmente incrédulo, porque nós vemos muito exemplo na Bíblia. O próprio Jesus, ele se irritou com Pedro, quando ele chamava Pedro para andar nas águas. Pedro, quando Pedro viu ali aquela pessoa, Pedro não sabia quem era, mas Pedro falou. Eles quiseram ali se assombrar ali com a presença daquela pessoa, imaginaram que fosse uma coisa má, alguma coisa que viesse fazer mal a eles, e eles começaram a se preocupar. E ali, quando ele falou ali, Jesus disse: não temas, sou eu. Porque Pedro não estava acreditando no que ele estava vendo, alguém andar por cima das águas. Você vê que Pedro poderia ter pensado melhor. Não pode ser outra pessoa, a não ser Jesus, andar por cima das águas, porque ninguém pode fazer isso. Isso é o poder de Deus, e o poder de Deus está em Jesus. Mas aí ele veio questionar, e ali ele começou a assombrar, e Jesus disse: não temas, sou eu. Pedro
andava com Jesus, caminhou com Jesus muitas e muitas vezes. Será que Pedro não conhecia a voz de Jesus? Eu imagino que em outra ocasião, numa escuridão dessa, se eu visse o vulto do pastor Jardel, ou do Auricélio, do irmão Gilmar, que já conheço bem a voz dele, começasse a temer e dissesse: quem é? E ele dissesse: sou eu, irmão Zezinho. Será que eu não conhecia a voz do diácono Gilmar, do diácono Auricélio, do pastor Jardel? Eu convivendo, andando com ele. E Pedro ali demonstrou a incredulidade, e continuava ali Pedro temendo. E ainda disse: se for o Senhor mesmo, me faz andar por cima das águas e ter um encontro. E Jesus: pois vem, Pedro. E Pedro começou a andar. Mesmo assim Pedro continuou incredulamente e a temer, e começou a afundar. E em muitas ocasiões na nossa vida nós acabamos também fazendo a mesma coisa, irmão. Mesma coisa que Pedro fez. Em vez de nós colocar a nossa fé, a nossa confiança em Deus, independente se o que nós temos pedido Ele vai vir daqui a 10 anos, a 2 anos, 5 anos, 50 anos, independente, se nós ainda estivermos aqui, que o principal é a nossa salvação, a confiança nele pela nossa salvação. Mas independente seja lá quando possa vir, mas nós temos a convicção e a certeza que um dia isso vai acontecer. Amém, irmãos? Então, queridos, resumindo aqui, o que é que vai nos separar da presença de Deus? O que é? O que é que tem tentado querer tirar da presença de Deus? Hoje você está aqui, hoje eu estou aqui. Mas se eu não estiver o cuidado, irmãos, amanhã eu não sei aonde eu posso estar. Se eu verdadeiramente não tiver o cuidado em todas as coisas na nossa vida. Porque não podemos ser hipócritas. De repente alguma coisa pode querer vir confrontar perversamente contra a sua vida e querer lhe tirar da presença de Deus. E esquecer que a salvação é o principal. O dinheiro, né? De repente alguém aí possa ganhar aí um dinheiro aí, um bom dinheiro, e de repente mudar tudo na sua vida. Mas a palavra de Deus diz que nós não devemos de forma nenhuma deixar nada nessa vida pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a qual vai nos conceder a entrar na vida eterna e morar com Ele por toda a eternidade. Queria agradecer a Deus pela minha oportunidade e já chamar o pastor Jardel. Amém, irmãos. Os irmãos podem se sentar um instante, a gente vai já concluir o culto. Mas eu quero dizer para a igreja que eu não podia ter perdido esse culto hoje. Fazia tempo que uma palavra não falava tão profundo comigo como falou hoje. Podia dizer o pastor Zezinho que de fato nós não temos esse negócio aqui, é isso que eu te digo, eu sou profeta. Mas podia dizer o pastor Zezinho que hoje Deus tomou ele como um profeta para a minha vida. Glória a Deus. Irmãos, já tenho ouvido muitas mensagens, mas fazia tempo que uma mensagem não arrancava lágrima dos meus olhos como essa de hoje. Uma mensagem que falou muito profundo comigo. Muitas vezes, irmãos, verdadeiramente, pastor Zezinho, nós temos perdido o sono. E ontem foi uma dessas noites. Trabalhamos o dia inteiro, chegamos em casa muito cansado, e de repente você é notificado, né, de atos de rebeldia no meio de obreiros da igreja. Meu irmão, eu fiquei, e foi um homem de Deus que me falou, um homem que foi usado por Deus para me falar. Porque se um homem de Deus não me fala isso, meu irmão, o diabo ia, sabe, ficar ali dentro, ali, fazendo mal às ovelhas. Eu confesso, irmão, que eu perdi o sono mais uma vez, como algumas outras vezes. E preocupado, que decisão tomar, como agir, como fazer. E orando a Deus ainda ontem: Senhor, o que eu faço? Como proceder, como agir? E com medo. E de repente hoje, pela manhã, ao me acordar, Deus já me levantei, Deus falando comigo na palavra. E hoje aqui Deus me deixou aqui despido na palavra. Hoje eu entendi o que é que muitos irmãos dizem: pastor, né? Parece até que o senhor conhecia a minha vida. O senhor está falando tudo que eu estava passando, tudo que eu estava sentindo, tudo que eu passei. Muitas vezes o irmão fala isso. E hoje eu posso dizer: o pastor Zezinho, parece até que ele não foi nem a minha esposa dormiu comigo, parece que foi ele. Nem a minha esposa dormiu comigo, não sabe o que é que eu estava vivendo, o que é que eu estava sentindo, o que é que eu estava passando. E o Espírito de Deus usou o pastor Zezinho
poderosamente, tá? E eu tenho convicção do que eu devo fazer, que atitude devo tomar, e sem medo, sem temor, porque Deus realmente está comigo. Deus me entregou essa obra, não foi para andar como um covarde, não foi para retroceder, foi Deus me entregou a responsabilidade dessa igreja, foi para agir de acordo com o que Ele quer que seja feito, em nome de Jesus. Então louvo aqui a Deus pela vida do pastor Zezinho, meu amigo, meu pastor auxiliar, um homem que eu posso confiar, que eu sei que trabalha para unir esse ministério, não para dividir, né? Qualquer um que se levantar nesse ministério para dividir, ele vai ser de imediatamente, meu irmão, com certeza afastado, destituído das suas funções, porque a igreja deve trabalhar para unir, a igreja deve trabalhar para andar junta, em harmonia, em amor. Paulo envia mensagens constantes para as igrejas, falando de alguma raiz de amargura que esteja brotando no nosso meio, que tem que ser cortada pela raiz, né? E arrancada lá no mais profundo da raiz, para não brotar e perturbar a igreja do Senhor. Então quer dizer para os irmãos que valeu a pena. Eu estava até pensando, meu Deus, eu quase não vinha para o culto hoje, tão cansado, tão, sei lá, e Deus me despertou para me vir, né? Que eu não gosto de perder culto de maneira alguma, muitas vezes até cansado mesmo eu venho, mas hoje estava muito, sei lá, com dores, e sei lá, e de Deus não permitiu eu perder, tá? E os irmãos aí que tiveram aí conectados aí na nossa web rádio, né? E eu louvo a Deus também porque vocês terem estado aí acompanhando e ouvindo em nome de Jesus.